Com a Força Educação, eu gostaria de debater com vocês acerca de como enfrentar, como solucionar verdadeiramente essa crise moral que se abate sobre nós depois de tantas tragédias. Tragédia de Brumadinho, a tragédia das enchentes em São Paulo, a tragédia na escola Raul Brasil, em Suzano. Primeiramente, eu quero pedir a vocês que, se puderem, dar uma passadinha no canal dos nossos grandes parceiros que incentivam a existência desse canal, sempre compartilhando nossas mensagens, deixando o like, perguntando, incentivando até mesmo com propostas de assuntos para serem debatidos aqui. São eles: Fênix Notícia, Família Gamer, Rumo ao Céu, Mateus X, Vozes Congregacionais, Hinos e Mensagens, Canal Super 90, X Games Wolverine, SRBE, Kevin Séries e Gameplay, Mr. Magrelo, Games Heart Play, Maurício X, Nobinho Pro e, principalmente, se vocês puderem dar uma força ao canal Maurício XS, eu agradeceria muito. Sobre o tema, todas as pessoas têm vindo debatido na internet sobre dois vieses predominantes. O primeiro: o Brasil vive uma grande crise moral e que só pode ser resolvido com uma violência estatal muito maior, principalmente no que se trata ao crime, a violência perpetrada na escola em Suzano. E eu tenho para dizer que isso não vai resolver. Outras pessoas falam do crime perpetrado em Brumadinho. Não é crime. O que houve lá foi uma tragédia. Ao meu sentir, foi um crime. Foi um crime ambiental e, principalmente, um crime contra a vida das pessoas que trabalhavam na empresa Vale. Faltou à empresa o cuidado necessário ao seu funcionamento. Faltou aos órgãos de fiscalização a conduta gerencial necessária para proteger aquelas vidas e aquele meio ambiente. Faltou às autoridades públicas, os políticos, o interesse de fazer valer as leis que já existem na nossa Constituição, no nosso Código Civil, no nosso Código Florestal. Então, uma série de atitudes, de negligências, imprudências e imperícias provocaram um crime contra a vida e um crime contra o meio ambiente. De outra sorte, as enchentes em São Paulo e também no Rio de Janeiro, que ceifaram várias vidas, provocaram um grande debate. Como nós podemos enfrentar esse mundo de tanta violência? O que deveria o Estado fazer? Criar uma nova empresa pública para gerir essas tragédias? Intensificar simplesmente o Código Penal, o Código de Processo Penal, diminuir a menoridade penal? Tudo isso será paliativo. Terá resultados, mas bem menores do que são esperados. Por quê? Porque nós vivemos um mundo material. E no mundo material, as pessoas estão muito mais preocupadas em ter ou em fazer do que em acreditar. Eu acredito em Jesus Cristo. E todas as minhas mensagens, eu penso nele antes de levar a público. O crime perpetrado na escola Raul Brasil, ele nos deixa a sensação de impotência, da necessidade de refletirmos verdadeiramente o que é segurança pública e, principalmente, o que é a mente de uma pessoa. Acredito que foram os videogames? Nunca. Acredito que o crime foi perpetrado por causa de um jogo? Jamais. Nós vivemos um eterno jogo. Eu falei disso para vocês quando eu falei de carnaval e falei sobre o grande livro de Louis Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou simplesmente o Médico e o Monstro. Nós vivemos o caráter persona em sociedade. Nós fingimos ser quem as pessoas gostaríamos que nós fôssemos. E isso é um arquétipo. Eu já expliquei muito bem disso aqui. Então, como resolver o problema? Na Epístola de São Paulo aos Romanos, lá do Novo Testamento da Bíblia,
A mensagem entregue pelo apóstolo à igreja é muito clara. E ela diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa mensagem, do versículo 1 ao 4 da Epístola aos Romanos, ela é clara. Os nossos olhos veem através da materialidade da carne. Os nossos ouvidos escutam a materialidade das vozes carnais, os sons materiais. E todos os nossos sentidos estão enganados pelo mundo sensível. Eu não estou aqui defendendo um evangelho platônico, muito ao contrário, eu defendo um evangelho espiritual. E se você acredita que o mundo material é um mundo condenado em si mesmo, você sabe que a única forma de resolver toda essa violência não é perpetrando mais violência, posto que, do contrário, os maiores heróis da humanidade estariam nos quadrinhos personificados em duas figuras. A primeira delas, o Justiceiro. O Justiceiro da Marvel Comics. O herói, ou melhor, o anti-herói, pois ele não tem um lado moral, que simplesmente mata todos aqueles que cometem crimes, sem julgamento, sem possibilidade daquelas pessoas terem um julgamento justo, e principalmente sem que suas famílias, seus parentes, seus entes queridos possam sequer ter o direito de visitá-los à prisão, pois ele julga e condena à morte. É a mesma prática de Rorschach lá nos quadrinhos do Watchmen, da DC Comics. Dois personagens que, movidos pelo maniqueísmo, acreditam que todo mal é mal e todo bem é puramente bem. Quem não faz o bem faz o mal e merece ser exterminado, eliminado, morto. E eu tenho para dizer para vocês, isso jamais acabará o mal. Isso jamais porá fim à maldade, pois a maldade está entranhada em nós. E a mensagem do Evangelho é essa. A mensagem do Novo Testamento é essa. E ela se personifica na parábola do jovem rico, lá em Mateus, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, nos versículos 16 ao 23, em que o jovem rico procura Jesus e o chama de bom mestre. E ele diz: por que me chamas bom? Pois só o Pai é bom. E o jovem insiste: o que devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus diz: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ele fala do mundo material. Nós devemos negar o mundo material. Enquanto nós vivermos presos à materialidade, em que tudo na nossa vida é ter, é possuir, para podermos ser alguma coisa, nós estaremos enredados, enganados pelos nossos sentidos materiais. E sim, continuaremos vivendo no mundo da maldade. Apenas o que liberta é a fé e o amor. Por isso, quando nós amamos, Jesus deixa bem claro, nós nos desapegamos do mundo material. Quando ele vira para o jovem rico e diz: portanto, deixa tudo o que tens e dá aos pobres. Pega a tua cruz e siga-me. A questão de você não poder entrar no reino dos céus por ser rico é porque você estaria preso ao mundo material. Mas Jesus não disse que era impossível. Se você possuir bens e ainda assim amar o teu próximo como a ti mesmo, você encontrará salvação. Para o nosso mundo, para a nossa realidade, nós precisamos amar ao próximo. E essa mensagem não é aquela mensagem boba, infantilóide, que diz que nós devemos pensar como o criminoso e nos colocar no lugar do criminoso. Não, não é isso. Até porque essa é uma atitude que eu condeno.
mas nós devemos seguir as leis. As leis podem e devem ser cumpridas. Por quê? Pois as leis são para os homens, são para refrear os nossos instintos destrutivos, mas somente a fé em Deus poderá nos trazer o bem maior, que é a salvação das nossas vidas. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, compartilhe essa mensagem. Muito obrigado.